Ei, viajantes, bora lá para mais um Vibes da Semana. Vibes da Semana que não é qualquer Vibes da Semana, viajantes. Estamos vivendo períodos intensos no céu, várias movimentações pré-eclipses e na minha visão eu vejo que estamos vivendo tempos de decisões ainda questionáveis. Talvez o nosso maior desafio nesse momento seja sustentar essas decisões, deixar o que já foi lá no passado e manter com força e resiliência as mudanças que a gente quer ver na nossa vida. O que na sua vida está com prazo de validade vencido? Ambientes, relações, hábitos, formas de viver que já passaram do prazo da validade e que precisam, de certa forma, serem renovadas para que novas coisas possam entrar. Estamos vivendo sim um período mega intenso nesse mês de outubro e hoje eu venho trazer um pouco da tradução do céu dessa semana para a gente se guiar melhor através dos astros. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga viajante e eu venho aqui toda semana trazer esse Vibes da Semana para a gente se guiar. Para quem não conhece meu trabalho, eu já deixo ele aqui embaixo. A minha agenda de dezembro está aberta para leituras de mapa natal, mapa de revolução solar, astrocartografia, porque eu também sou viajante que vive pelo mundo ativando minhas linhas planetárias de acordo com esse estudo da astrologia locacional. Viajantes, se você não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreve para me ajudar com que eu chegue para mais pessoas. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. No final desse vídeo eu sempre peço um posicionamento do mapa de vocês e eu respondo com o maior carinho e eu já agradeço de vocês estarem aqui. Bora, viajantes, entender essa semana? Ó, na semana passada eu fiz um Vibes da Semana que foi através de uma live no Instagram. Para quem não conhece meu Instagram, @Ellen sem H com 2 L's, _Noronha. E lá eu avisei que o mês de outubro era pra gente segurar e apertar os cintos, viajantes, porque realmente é um mês que traz muitas movimentações. Como eu falei pra vocês, lá em agosto, setembro, que a gente teve várias retrogradações, a vida parecia que estava meio empacada. Eu, na minha visão, vejo que foram meses super intensos, mas outubro vem de uma forma diferente, como se a gente tivesse, a partir de todo esse período de revisão que a gente passou, agora a gente tem respostas e questões para que a gente tome decisões, né? E eu vejo que tomar decisões na nossa vida, se posicionar diante da vida, é um convite que a gente está sendo feito agora e que vai mudar muitas estruturas, mas que a gente ainda está ali naquela dúvida: nossa, será que eu tomei a decisão certa? Nossa, será que eu tomo essa decisão? Nossa, será que o caminho é realmente esse? Porque eu vejo que Marte está em Libra, né? Regendo muitas coisas aí, fazendo quadratura com Plutão, logo já entra em Escorpião, então eu vejo que é um planeta importante durante esse momento, que agora, viajantes, esse movimento que a gente teve no final de semana de Marte, que ainda está reverberando no início dessa segunda semana de outubro, que é Marte fazendo uma quadratura, um aspecto tenso com Plutão, trazendo aí muitas coisas à tona, questões profundas, coisas que estavam não visíveis de certa forma, coisas que as aparências estavam enganando de certa forma. Estava muito bonito de se ver, mas quando a gente abre a caixinha e vai olhar lá no fundo, muitas coisas podem ter sido reveladas, tiradas debaixo do tapete. Trago aquela coisa assim de tipo assim, nossa, eu não estava querendo ver isso, mas eu vou ter que ver. E eu vejo que esse movimento está liberando tantas coisas e que com a entrada de Marte em Escorpião na próxima quinta-feira, no feriado do Brasil, dia 12, eu vejo que a gente vai ganhar força para sustentar essas mudanças, essas decisões que a gente foi convidado a tomar. Então, por enquanto, viajantes, paciência, porque a gente ainda está realmente num período de processar, de entender tudo que está acontecendo na nossa vida, né? E eu sempre relembro vocês, a gente está cada um passando por alguma coisa, né? Tá cada um vivendo um momento, tá cada um, seja do menor ao maior, tá todo mundo passando por algo. Eu até escrevi um texto ontem em que muitas vezes a gente fica aí colocando na balança, né, as dores. Tem muita gente passando por muitas coisas e a gente está passando na nossa vida, por mais que, né, a gente seja privilegiado, a gente tem acesso à internet, à informação, e muitas pessoas não são, mas cada um está vivendo os seus processos. Então eu vejo que nesse momento, nesse início de semana, é importante a gente respeitar, porque como sempre volto para a fase da lua que a gente está. Na sexta-feira a gente teve uma lua minguante em Câncer e, gente, não sei se vocês sentiram, mas olha, ela jogou a gente lá no fundinho mesmo da BR, assim, para ficar quieto, para ficar silenciado. Essa lua em Leão que chegou ontem no domingo, na verdade na noite de sábado, dá um pouco mais de ânimo pra gente, mas eu ainda vejo que é
um processo de desacelerar, de poupar energia, da gente gastar energia somente com aquilo que é necessário. Falei para vocês já, menos é mais nesse início de outubro, nessa primeira quinzena. Então a gente vai com essa lua minguante até o sábado, que é quando vai acontecer o eclipse. Calma aí que eu já vou falar desse eclipse melhor. Até lá, gente, pé no freio total. Eu sei que a vida não para, a gente tem milhares de coisas para fazer, é feriado, muitos vão viajar, mas assim, gente, é um momento da gente liberar o controle da situação, principalmente nessa lua em Leão, que ela é super dominadora, centralizadora, controladora. E, viajantes, vocês já pararam para pensar que poucas coisas na nossa vida a gente tem o controle? E eu acho que a gente tem maior controle sobre aquilo que é sobre nós, aquilo que a gente pode e só a gente pode fazer por nós. Então, assim, vai tomar um banho demorado, vai colocar uma roupa que você gosta, vai comer uma alimentação legal, vai se olhar no espelho, se cuidar, se autonutrir, porque esse é um momento de nutrição. Gente, a gente tá nutrindo aqui a base. É como se a gente precisasse agora se maternar, se cuidar, para que a gente possa seguir para o futuro de uma forma muito mais alimentada. Assim como os nossos pais faziam quando a gente era pequeno, principalmente a nossa mãe, né? De dar o leite, de dar comida, de cuidar, de nutrir. Agora é o momento disso. A lua ficou minguante em Câncer. Câncer é um signo que fala das nossas bases nutridoras. Então, se a gente não está se nutrindo, se a gente não está colocando a gente como prioridade no nosso tempo, se a gente não está se cuidando, como que a gente quer receber isso do outro? Como que a gente quer cobrar isso do outro? Né? O Sol está em Libra, falando muito das nossas formas de se relacionar com as pessoas, dos acordos que a gente faz. E aí a gente vive, às vezes, no mundo de... eu não recebo aquilo que eu dou para o mundo, mas será que você dá para si mesmo aquilo que você gostaria de receber? Né? Uma pergunta muito clichê, muito básica, mas que eu acho ainda sempre necessário da gente se lembrar, né? Às vezes, acho que a gente entra aí num loop de pegar, de fazer, de agir, de liderar, né? A gente vive num mundo, né, muito patriarcal, em que a energia masculina virou a nossa grande fonte de admiração, de orgulho. Mas a gente precisa trabalhar nesse momento a energia feminina que todos nós temos dentro de nós, independente de gênero. Todo mundo tem energia masculina e feminina, yin e yang dentro de nós. E agora uma energia feminina, da gente se cuidar, se nutrir, recarregar o potinho, recarregar a base para que a gente consiga subir as montanhas. É uma semana, viajantes, incômoda, tá? Então, assim, Marte fazendo quadratura com Plutão, trazendo conflitos, revelações, como eu disse para vocês, coisas que saem fora do nosso controle, conflitos de poder. A gente está vendo várias questões no coletivo, né? A guerra que está acontecendo em Israel diz muito sobre essa tensão com Plutão, porque Plutão é um planeta que fala muito mais do coletivo do que sobre nós. E é um planeta que fala em Capricórnio muito do governo, desse lugar de poder, né? Então, realmente é um movimento que a gente precisa estar sempre com essas pessoas, com todo mundo que está precisando do nosso pensamento de oração, independente da sua crença, para que esses movimentos sejam amenizados. Mas quando a gente joga isso para a nossa vida pessoal, Marte e Plutão fala muito de questões incômodas, desconfortáveis, que a gente não vai conseguir ficar mais, né? Então, quando eu fiz a pergunta para vocês lá no início, o que na sua vida está com prazo de validade? Passou da hora, gente, passou da hora, tá vencido, tá embolorando aí dentro e causando má digestões e causando processos indigestos, né? Que a gente vai ficar ali nessa situação, se colocando nessas situações e carregando essa coisa vencida até quando? Né? Eu acho que muita pergunta dessa semana é: até quando você vai continuar nas mesmas situações, ambientes, relações, hábitos que não te ajudam a subir as montanhas dos sonhos que a gente tem, né? Então eu vejo que é um movimento de corte. É um movimento de limpeza. Nessa segunda-feira, principalmente na terça, Vênus, que é o planeta das relações, dos prazeres, né, de tudo que a gente vê como belo na vida, acabou de entrar em Virgem, fazendo uma oposição com Saturno, que está em Peixes. Os dois ali fazendo um conflito que pode estar causando dentro da gente uma pressão, uma restrição, um lugar de que a gente está sufocado e que tem algo que a gente vai precisar abrir mão para conseguir sair dessa prisão, desse sufocamento. E de uma forma, às vezes, não prazerosa. Então a gente vai ter que abrir mão de coisas que às vezes fazem muito bem pra gente, mas que nesse momento a gente vai precisar deixar um pouquinho de lado
lado para conseguir dar espaço para outras coisas acontecerem. Então, Vênus em Virgem, gente, é um posicionamento que é um pouco difícil, porque Vênus gosta de estar lá em Peixes, que é no signo oposto, um signo super, onde ela fica inspirada, onde ela fica criativa, apaixonada, romântica. E Vênus em Virgem vai falar assim, olha, não existe romantismo na vida maior do que tirar os véus das ilusões e viver a vida com mais realidade e verdade. Às vezes é meio duro, né? Porque às vezes, gente, é muito gostoso a gente ficar nessas fugas de realidade, nesses encantamentos, nessa criação de perspectiva, de projeções, de ideias, de sonhos, tá? Mas aí vem Saturno com a Vênus em Virgem falando assim, tá, mas o que disso tudo é real? Né? Quando você pensa, às vezes, no seu trabalho, na sua carreira, ou no seu relacionamento, enfim, tudo que circunda aí a tua vida, o que é real? O que é de verdade? Será que você está tentando se convencer de que aquilo é realmente verdadeiro? Ou será que você está aí tentando se convencer de uma coisa que, na verdade, não existe? Porque tá aí uma coisa que nós, seres humanos, somos projetores de idealizações que não existem, né? Então eu vejo que é um movimento de colocar a gente um pouco mais na prática, na realidade. A Lua vai entrar em Virgem na terça-feira e vai até quinta-feira trazendo assim, ó, vida na realidade, vida na prática, a ilusão versus a realidade, a racionalidade versus a emoção. Como é que a gente consegue equilibrar isso tudo também? Porque eu vejo que a vida tem a sua necessidade de ter as suas ilusões, tem a necessidade de ter o olhar para as emoções, mas eu vejo que nesse momento a gente vai ter que ter um pouco de jogo de cintura, tá? Então, essa finalização da lunação virginiana, que começou no dia 14 de setembro, ela tá fechando um grande ciclo. Estamos fechando ciclos importantes, porque Virgem é um signo mutável. Estamos aí com uma energia para ser iniciada na lua nova do eclipse no sábado, que é um signo que é no signo de Libra, que é um signo cardinal de novos inícios. Então pensa, de 14 de setembro até agora, quanta coisa se alterou, mudou aí na sua vida para que agora a gente possa abrir espaço e começar outras coisas. E eu vejo que essa energia virginiana, ela também gosta de pôr ordem, gente. É um ótimo momento para fazer limpezas de todos os tipos. Então, limpeza na casa, tirar coisa velha, jogar fora. É legal que eu sempre indico também ritual de carta de lua minguante. Então, assim, escreva num papel em branco, com bastante intenção, concentração, num papel a lápis. Lápis é condutor de energia, então sempre a lápis. Eu me liberto de todas as frustrações que eu mesma criei. Eu me liberto da procrastinação, da ansiedade, do não merecimento, enfim, de tudo que vocês querem se libertar. Lembrem que é sobre vocês, é sobre a gente. Não coloque nome de pessoas. A gente não interfere no livre-arbítrio do outro. Então, quando você coloca eu me liberto, eu me libero, eu me liberto, enfim, da forma como vocês sentirem aí no coração, depois coloca fogo e joga as cinzas numa água corrente privada, pia, e tá feito, né? Então eu vejo que é um ritual muito legal. Banhos com ervas, para quem entende disso também, pode ser legal. Isso tudo até sexta-feira, tá bom? E aí na quinta-feira a lua entra em Libra, ao mesmo tempo que Marte também entra em Escorpião. Gente, esse Marte Escorpião super importante, porque ele vai dar a força que a gente precisa nesse momento para bancar mesmo as decisões e as mudanças que a gente vai fazer na nossa vida. Porque por enquanto, como eu falei para vocês, Marte está em Libra, então assim, aquele Marte indeciso, aquele Marte que pensa muito se vai decidir por si ou se decide pelo outro, né? Porque Libra é um signo que fala muito das decisões voltadas para o outro, em coletivo. E esse Marte em Escorpião, ele é muito forte. Marte adora estar em Escorpião, né? Corregente de Escorpião. Então, assim, é um Marte líder, é um Marte de poder pessoal, é um Marte resiliente, corajoso. Eu gosto muito desse posicionamento, acho que ele vai ser muito benéfico. Esse Marte já chega fazendo um trígono na sexta-feira com Saturno, que está em Peixes, os dois maléficos, né, na astrologia tradicional, trazendo muita rigidez, né? Mas também eu acho que muita intuição, muita certeza, assertividade, estratégia. Então, assim, eu vejo que as coisas tendem a formar mais, assim, uma base sólida dentro da gente a partir de sexta-feira, a partir do eclipse que vai ter, tá? Então, assim, até quinta-feira estamos bem, assim, minguado, confuso às vezes ainda, a gente tá ali entendendo tudo que tá acontecendo, né? Não só até quinta-feira, eu vejo que até o final da semana, é uma semana ainda de percepção, de mais observação do que ação,
mas também não vejo que é pra gente parar e deixar a vida acontecer e, tipo assim, eu vejo, gente, sabe o que é esse movimento até de Marte com Saturno em Peixes? Que é um movimento da gente confiar no mistério, da gente parar de questionar aquilo que a gente não consegue ver ainda. Então, se a gente está vivendo processos que a gente não entende, a gente precisa se conectar com algo maior, que é muito a nossa sabedoria interna, a nossa intuição ou os nossos guias, enfim, depende da crença de cada um, mas cada um tendo aí aonde se apegar, eu vejo que é a gente confiar. Eu sempre trabalho dentro de mim, viajantes, uma questão de que, cara, muitas vezes a gente não entende aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas eu confio tanto, eu tenho tanta fé de que algo melhor está no meu caminho, sabe? Então é a gente, muitas vezes, trazer essa fonte de liberação de controle mesmo, da gente confiar que estamos no caminho da evolução, fazendo algo de melhor por nós. E não é parado que a gente faz isso. Eu vejo que vocês estando aqui, tomando, sei lá, 20 minutos do tempo de vocês na semana, colocando tudo isso que vocês ouvem na prática, né? Porque não adianta nada só falar e não fazer, né? Eu vejo que é um movimento da gente, a gente evolui quando a gente aprende. Como que a gente aprende? Errando e acertando. Não tem certo, não tem errado na vida. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para aprender, e eu vejo que é assim que a gente vai caminhando, de uma forma em que a gente já se conhece, para saber como lidar melhor com os desafios. Porque a vida perfeita não vai existir, né, gente? Eu acho que a gente muitas vezes até idealiza um movimento de plenitude, em que a gente não vai ter ali problemas para lidar, e vai ter sempre algo. Então a gente pula de etapa, a gente sobe de nível e sempre vai ter alguma coisa que a gente vai precisar resolver. Acho que a diferença está muito em como a gente faz isso, em como a gente se conhece para saber lidar com os nossos altos e baixos, né, e não buscar aí uma cura definitiva, um movimento de plenitude perfeito. Então, é muito isso até sexta-feira. Sexta-feira temos sexta-feira 13, sem muitos movimentos no céu, bem calada, bem quieta. Para quem é supersticioso, acho que é um movimento muito de observação, né? Vejo como um movimento muito potente. Vai ser uma lua balsâmica, que a gente chama, que é quando a lua tá quase juntinha do sol e tá sem luz nenhuma no céu, e a gente tá ali com a nossa intuição aflorada, aguçada. Eu vejo que é uma coisa muito magnética. Prestem atenção aos detalhes das coisas. As respostas estão aí disponíveis para nós a todo momento, viajantes. E aí no sábado temos o grande evento da semana, tá aqui sábado mês, né? É um eclipse que vai acontecer, um eclipse solar anular, em que a lua vai juntar com o sol e o sol vai se eclipsar, ou seja, o sol vai se apagar. E isso vai ser visível daqui do Brasil, principalmente na região nordeste, no sudeste alguns pontos. E lembrando, gente, até falando de uma questão muito prática, não é recomendado não, na verdade é perigoso olhar diretamente para o eclipse, então cuidado, porque realmente ao longo do tempo pode causar problemas de visão, cegueira. Não causa na hora, mas ao longo do tempo isso afeta a retina. Então assim, tem óculos próprios, não é qualquer coisa. Então assim, fiquem atentos, não olhem direto para o sol, porque realmente pode dar aí alguma questão de visão, tá? Vai ser visível no Brasil. Quando um eclipse é visível no lugar em que estamos, ele tem mais potência e força simbológica na astrologia. Então, realmente, para o Brasil, ele tem as suas intensidades. Para quem está na Europa, eu sei que muita gente me segue, está na Europa, na Oceania, eu acredito que não vai ser visível. Vai ser visível no leste no oeste dos Estados Unidos, né, costa da Califórnia, Alasca, enfim, na América Central também deve pegar em alguma parte, mas não quer dizer que onde você está, se não for visível, não tem influência. Óbvio que tem. É um encontro de Sol e de Lua no signo de Libra. Libra é um signo que fala de partilha, de diplomacia, de equilíbrio, de ponderação. E eu vejo assim, viajantes, eclipses são sempre movimentos muito misteriosos, né? Eu falo sempre disso. Imagina que nos antepassados um dos luminares, ou o Sol ou a Lua, sumia. Nesse caso vai ser o Sol. E vai ficar aquele anel de fogo em volta, gente, vai ser bem lindo. E imagina que... O que a gente faz nesse movimento? A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem respostas ali. Então, assim, sempre em dia de eclipses, por mais que seja uma lua nova, gente, eu recomendo fazer silêncio. Não fazer movimentos bruscos, não fazer atividades bruscas, não fazer coisas que demandem muito energeticamente, fisicamente. É um movimento de silêncio, de resguardo, de entender, né? Imagina nós estamos na escuridão, gente. A Madama Brona que falou isso até no podcast dela essa semana, e eu gostei muito dessa analogia.
estamos na escuridão, você vai sair que nem um louco? Não, aí você vai bater de cara na parede, vai, sei lá, entendeu? Então, assim, é um movimento mais de tipo assim, opa, peraí, deixa eu observar um pouco mais. Ainda mais que quem rege esse eclipse é a Vênus, que está em Virgem. E Virgem é um signo que fala de olhar na minúcia, no detalhe, é um signo analítico, de observação, de análise. Então, assim, percebam, façam silêncio, né? Ainda mais que, assim, coisas do passado podem voltar, porque é um eclipse solar em que o Sol, que é o futuro, que é a nossa vida, força de ação para frente, né? Ele vai se apagar. Então, quem fica em destaque? A Lua, que traz essa simbologia de memórias, de passado, ainda mais que um pouco antes, horas antes, a Lua vai ter feito uma oposição com Quiron, uma conjunção com Mercúrio, trazendo memórias à tona, informações relevantes. E eu não vejo que é passado que vai voltar pra gente, eu vejo que são informações relevantes do nosso passado e que a gente pode usar agora como algo benéfico, né? Então, assim, como o silenciar pode ajudar a gente nesse momento, tá? Eu vejo que é um movimento assim, respira, vamos esperar passar e depois a gente começa a movimentar e a tomar atitudes e ações, porque realmente é uma lua nova que fala de plantios. Não recomendo manifestações, não recomendo rituais. Bom, isso é muito de cada um, tá, viajantes? Mas eu, Ellen, acho uma energia super forte. Não recomendo botar cristal pra fora, não recomendo. Eu não faço isso. Eu fico quieta, eu respeito o que o universo tem para trazer pra gente da forma mais aberta possível, tá? Então, assim, é óbvio, também não é pra vida parar, não é pra ficar lá o dia inteiro, né? É feriado no Brasil, a gente precisa descansar, a gente vai encontrar pessoas, mas fiquem atentos, tá? Façam, assim, coisas que realmente estão dentro do possíveis pra você. Porque tá aí uma coisa de Libra também, que é, às vezes, a dificuldade de dizer não, de querer agradar todo mundo e esquecer que quem tá segurando os pratos ali, que tá segurando, é você, né? Então eu vejo que é um movimento de saber se posicionar, de saber honrar muito esse momento, essas intensidades. No domingo a Lua já entra em Escorpião, mais profunda ainda, bem silenciosa, bem enigmática, bem misteriosa. Então o mistério está no ar, viajantes. Eu vejo que é um movimento da gente respeitar esse mistério e confiar que algo está guardado dentro desse mistério. Quanto mais a fundo a gente olha, mais a gente identifica tesouros, né, viajantes? Eu vejo que o autoconhecimento leva a gente para lugares muito profundos, às vezes até muito escuros. Não é fácil, é complexo, mas também a gente tira muita pérola dali de dentro, né? Hoje, pode perceber, vocês que já estão aqui há mais tempo, o quanto a vida de vocês foi transformada pelo processo de olhar para dentro, né? A gente identifica tesouros ali, por mais que para isso a gente precisa escavar, por mais que para isso a gente precisa sentir algumas coisas bem na pele para a gente identificar isso, mas eu vejo que a gente está aí num momento muito chave para a gente plantar novas sementes de o que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer de relações, quem são as pessoas que estão no carro da vida subindo essa montanha da gente. E mais importante, que a gente esteja no banco do motorista e não no banco do passageiro assistindo a nossa vida passar. E é isso, viajantes. Eu desejo que vocês tenham aí uma semana de lua minguante super produtiva internamente, super proveitosa, um eclipse que seja muito transformador no sentido de trazer mais sentido para a vida, porque eu vejo que é isso que nós estamos buscando, cada vez mais botar sentido na vida, apesar de não ser fácil às vezes, da gente ter que abrir mão de certas coisas, mas eu vejo que a gente está aí rumando para lugares muito maiores do que a gente às vezes acredita. Me deixem aqui o posicionamento onde vocês têm Libra no mapa de vocês, porque é ali no grau 21, às 14h54 do sábado, no dia 14, que vai acontecer um eclipse muito importante. Então deixem aqui o eixo que eu vou dar um insight para vocês e eu desejo uma ótima semana e a gente se vê semana que vem.